1998, a FVLR executou uma gama de testes ao fogo em Ghent, na Bélgica. A edificação foi construída especialmente para efetuar testes ao fogo em larga escala e tem 50 metros de comprimento, 20 metros de largura e 20 metros de altura. Ela é equipada com um sistema de sprinklers, exaustão de fumaça e calor, auxiliada pela ventilação e pelas cortinas contra incêndio. O objetivo do teste era descobrir se e até que ponto a exaustão de fumaça influencia nos sprinklers e vice-versa. Como o fogo se propaga sem os equipamentos de prevenção de incêndio? A fumaça e os gases tóxicos se dispersam rapidamente, impedindo que os bombeiros entrem na edificação imediatamente. Há um perigo de vida imenso. O calor intenso pode resultar na destruição completa da edificação. O gráfico mostra o desenvolvimento da fumaça e do calor. Durante a fase inicial do incêndio, a temperatura se eleva relativamente devagar e as grandes quantidades de fumaça se espalham rapidamente. A elevação constante na temperatura resulta em um flashover súbito. Na maioria dos casos, é muito tarde para salvar a edificação e aqueles que estão dentro. As séries consistiram em 5 testes em Ghent. O primeiro teste demonstra a direção do fogo ao usar os sprinklers. No segundo teste, o sistema de circulação da fumaça foi também utilizado. O terceiro teste investigou se a ativação da circulação da fumaça teve algum efeito nos sprinklers. O quarto teste demonstra as consequências de um incêndio onde não havia um plano de prevenção de incêndio apropriado. O quinto teste mostra como o fogo se expande somente com a abertura da circulação da fumaça e o fornecimento de ar fresco. No primeiro teste, como também nos 2 testes seguintes, utilizaram aproximadamente 50 kg de madeira para simular a produção de calor e fumaça. Primeiro, a fumaça se concentra junto ao teto de 12 metros. A cortina contra incêndio previne que a fumaça se espalhe nas partes adjacentes da edificação. A edificação constante na temperatura faz com que o sistema extintor de incêndio automático seja acionado. Começa na área do fogo, a fumaça e o vapor são contidos pela força da área. A cortina contra incêndio não pode impedir mais que a fumaça se disperse. A visibilidade diminui rapidamente. O resultado do primeiro teste comprovou que a ativação dos sistemas extintor de incêndio automático previne o flashover. Produziu-se fumaça adicional e vapor, os quais se espalharam para baixo e diminui a visibilidade consideravelmente. O
O segundo teste é executado com uma quantidade de material de 50 kg de madeira. As saídas da fumaça e calor se abrem no teto após um período curto de tempo. A fumaça é restrita à área protegida pela cortina contra incêndio, permitindo que a fumaça densa possa sair da edificação. O calor aumenta rapidamente acionando o sistema de sprinkler. Ao comparar com o primeiro teste, nesse caso, a fumaça não é forçada para baixo pela água, mas canalizada para fora de forma segura. A ventilação melhora a canalização de densa fumaça e do vapor. Nesse teste, a fonte de fogo e as saídas de emergência permanecem visíveis. Os resultados do segundo teste comprovou que a fumaça é canalizada através das aberturas do teto no início. O processo é auxiliado pela ventilação. A ativação dos sprinklers resulta em um volume de fumaça elevado, mas as saídas de emergência permanecem visíveis. O terceiro teste foi também efetuado com uma quantidade de material de 50 kg de madeira. O sistema de sprinkler é acionado, abrindo assim a circulação da fumaça desde o começo. O objetivo desse teste é determinar se ao abrir as saídas da fumaça e do calor logo no começo, afetará o sistema extintor de incêndio automático e como. Ao abrir as saídas da fumaça, encaminhará os gases tóxicos para fora da edificação, como também acelera as correntes de convecção. O calor é canalizado diretamente em direção dos sprinklers, acionando assim o sistema de maneira mais rápida. Os resultados desse teste é que a circulação da fumaça não atrapalha os sprinklers ou vice-versa. Pelo contrário, dentro de um plano de prevenção de incêndio, o seu uso conjugado pode resultar no controle do incêndio com maior rapidez. Os dois últimos testes investigam a expansão rápida da fumaça sem expor a edificação destinada para o teste ao calor externo. A quantidade de material é de aproximadamente 30 kg de polietileno. Apesar do uso de holofotes, as fotografias a seguir mostram a redução rápida na visibilidade durante um teste, onde as medidas de prevenção de incêndio não foram tomadas.
No caso de incêndio, a fumaça é o inimigo número 1 de um ser humano ou de um bombeiro. A fumaça pode preencher uma vasta área com as dimensões de 50 metros de comprimento, 20 metros de largura e 12 metros de altura em questão de poucos minutos devido a alguns quilos de plástico. Não se consegue enxergar saídas de emergência e os bombeiros combaterão a fonte de fogo sob circunstâncias difíceis. Os resultados desses testes foram que, se não houver medidas de prevenção de incêndio, a fumaça cobrirá uma vasta área muito rapidamente. Além disso, não se pode garantir o resgate de pessoas nem menos de objetos. Para fim de comparação, executou-se um texto com a mesma quantidade de material, mas com as saídas de fumaça e do calor abertas e o auxílio subsequente da ventilação. A ventilação intensiva aumenta a eficiência da circulação da fumaça, reduzindo assim a densidade da fumaça, como também a temperatura. Visto de fora, parece que a edificação está queimando completamente. A ventilação nas laterais da edificação permite canalizar mais fumaça para fora através das aberturas do teto. Dentro, a visibilidade ainda é boa. As saídas de emergência permanecem visíveis e, no caso de emergência, os bombeiros podem entrar na edificação de forma rápida e fácil. O gráfico do quinto teste claramente mostra que a eliminação antecipada da fumaça, auxiliada pela ventilação, resulta em boa visibilidade, permitindo que os bombeiros controlem o fogo de forma rápida e efetiva. Desta forma, as pessoas serão resgatadas e a temperatura da edificação cairá dentro de um período de tempo muito curto, impedindo que a destruição seja completa. Os testes ao fogo em Ghent provam que somente a combinação de planos de prevenção de incêndios pode assegurar a proteção adequada de pessoas e objetos.